Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Então, assim, eu quando nasci fui batizado na igreja católica e um ano, mais ou menos, assim, depois a minha mãe entrou e começou a ir, né, nas Testemunhas de Jeová. E é óbvio que eu fui porque, né, quando tu é criança tu não tem escolha. E com o passar do tempo, foi indo, foi crescendo e eu nunca gostei. Nunca gostei, sempre odiei, por vários motivos. Primeiro porque eu sempre tinha que ser diferente de todo mundo na escola, por exemplo, ou de todo mundo na minha rua, né? Então tinha uma festinha de aniversário de alguém, eu não podia ir, tinha interséries na escola, não podia ir, tinha gincana na escola, não podia ir, tinha festa junina, não podia ir. Acho que a única festinha que eu poderia realmente ir na escola, por exemplo, era a festinha de final de ano ali, quando terminava o ano, né? Mas a minha mãe de repente nem sabe, espero que ela não veja, eu sempre menti para minha mãe, né? Sempre, desde que eu me conheço por gente, dizendo que, por exemplo, eu ia para aula e na verdade o que tinha lá naquele dia era festa junina, ou dizendo que, por exemplo, eu ia na escola porque tinha alguma outra coisa e eu ia lá nas interséries. Então eu cansei, por exemplo, de ganhar medalha nas interséries e ter que ou jogar fora ou esconder, porque eu não podia chegar com aquilo em casa porque minha mãe ia brigar comigo, porque não pode. Né? As testemunhas de Jeová não podem competir. Isso é uma regra deles. Não pode haver competição. E a sorte que eu tenho é que meu pai nunca foi, porque seria extremamente mais difícil se meu pai fosse, porque tenho amigos aí que o pai e a mãe são, e eles sofreram demais para sair ou para parar de ir. E então sempre foi assim, entendeu? Eu sempre odiei aquilo. Eu sempre odiei o fato de estar lá na rua brincando com meus amigos, de jogando bola, que ainda minha mãe deixava eu fazer isso, porque muitos não fazem, a maioria não faz, de brincar com quem é mundano, né? Porque é isso que eles chamam. E essas coisas desde pequeno foram me incomodando e eu sempre fui odiando, odiando, odiando. Eu simplesmente tinha nojo, tinha raiva. E eu não conseguia. Eram poucos os estudos em família, por exemplo, que terminavam bem. Sempre terminava com briga. Por mais que minha mãe tentasse, terminava em briga. Além destes dias aí, dos 3 dias de reunião, do estudo familiar, de vez em quando tem os congressos e assembleias, que alguns devem conhecer, que é um encontro daí com mais pessoas. E o que acontecia? Eu moro em Caxias, por exemplo, e fica mais ou menos distante, para vocês terem ideia, de Porto Alegre, 200 quilômetros, tá? E a gente tinha que ir até lá, sexta, sábado e domingo. Ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Então, por exemplo, na sexta, sábado e domingo, o que acontecia? A gente tinha que acordar 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, se vestir, se arrumar, preparar lanche, preparar almoço, etc. Encher bolsa, sacola, pegar travesseiro e etc. Para pelo menos tentar dormir um pouco no ônibus e até mesmo lá, porque eu dormia lá também sentado. E a gente ia, cara, daqui a Porto Alegre, saía de casa a pé e ia até lá e ir até a congregação, até o salão, para sair dali de ônibus, para ir até Porto Alegre, ficar lá o dia inteiro sentado em umas cadeiras de madeira, para no final do dia voltar, chegar em casa às 5, 6, 7 horas da noite, podre de cansado, para no outro dia acordar às 4 da manhã, né, novamente. O vídeo vai ficar longo, eu tenho certeza, mas eu vou fazer, eu vou falar tudo que eu lembrar aqui, já está com 5 minutos, mas eu vou fazer. Então todas essas coisas, né, que lamentáveis, cara, sabe, lamentáveis. E, por exemplo, pregação de casa em casa eu sempre odiei, eu não sei quantas vezes que eu fui poucas, mas eu sempre ia me escondendo e eu sempre saía com a minha mãe, porque na pregação de casa em casa tu vai lá e tu sai em dupla. E lá na hora eles formam as duplas. Então antes de sair de casa, quando minha mãe ela tinha que me bater para eu ir, depois que ela me batia eu dizia, então eu vou, mas eu vou contigo. E aí eu saía com ela, eu não falava nada, saía de porta em porta, minha mãe falava, eu ficava esperando, nós ia. Quando eu passava perto da casa de alguém que eu conhecia, eu me escondia. Vergonha mesmo, vergonha, tenho vergonha até hoje. Nunca mais vou ir, com certeza. Então essas coisas assim vão te fazendo afastar, afastar, afastar. Teve outras coisas que aconteceram, por exemplo, quando eu fazia parte de uma congregação mais próximo do meu bairro, ali eu não tive muito problema porque eu era mais novo, 10, 11, 12 anos. Aí a gente se mudou para uma outra congregação num outro bairro e lá eu comecei a ter problemas, porque lá o pessoal era bem fanático, realmente. Na outra não tanto, tá? Era, digamos, 50%. Na outra era tipo assim, 90%. Então o que aconteceu? Alguns casos que eu vou relatar para vocês.
Uma vez, por exemplo, me convidaram para ir jogar futebol numa quadra, né? Eles tinham um horário, me convidaram. E eu cheguei lá, né? Eu vou tentar achar uma imagem de um calção aqui. Eu cheguei com esse calção, com essa bermuda e uma camiseta e um tênis para jogar bola, né? Normal. E quando eu cheguei lá, os caras que estavam lá, eles consideraram aquele calção muito mundano, né? Porque aquele calção tinha alguns bolsos do lado, tinha um ou dois bolsos. E os caras começaram a tirar chacota de mim. Desculpa aqui que eu tô me ajeitando. Começaram a tirar chacota de mim, eu tinha uns 13 anos, eu acho, mais ou menos. Começaram a me zoar, me chamando de marginal, que eu pensava que eu ia aonde, né, com aquele calção e tal. Um detalhe, essa quadra ficava mais ou menos uns 3, 4 quilômetros da minha casa. Eu tinha 13 anos de idade, minha mãe me levou lá e foi embora, né, ela ia me buscar depois. Então os caras começaram a me humilhar, me humilhar, me humilhar, comecei a me sentir mal pra caralho. Fiquei ali uns 5 minutos e fui embora. Fui embora a pé para casa, cheguei em casa e falei para minha mãe, nunca mais eu saio com ninguém daquelas pessoas. Esse foi um caso. Outro caso foi que, quando eu tinha cabelo, eu tive cabelo um tempo, eu usava o cabelo normal e eu fazia um topete aqui assim, sabe? Como muitos guris fazem. Só erguia o topete aqui com gel, ficava o cabelinho bonitinho e tal. Um dia eu estava lá, bem belo, na reunião, e um ancião, que é como se fosse o padre, vamos dizer assim, me chamou numa salinha separada e ele falou que eu deveria mudar o meu estilo de cabelo porque era mundano, né? Aquele cabelo era mundano e etc. E, enfim, me deu uma esculachada lá, eu não falei nada, não respondi. O que eu fiz foi que na próxima reunião eu vim com o topete e o dobro, né? Só para realmente mandar tomar no cu e dizer, não, vocês não vão mandar em mim. Eu tenho 13 anos, mas vocês não vão mandar em mim. Não com isso, entendeu? Não com coisas ridículas como essa. Passado isso, eu fiquei mais alguns dias ou meses, não lembro, e eu não aguentei mais. Eu tinha 13, 14 anos. E eu literalmente desafiei minha mãe. Eu peguei e falei para minha mãe que não, eu não vou mais. Né? A minha mãe usava assim de chantagem, que ela não ia me dar mais presente, não ia me dar mais roupa, não sei o que e tal. E eu disse para ela, tu não precisa me dar mais nada. Tu só me dá comida e água para eu não morrer. Falei bem assim para ela. E eu não vou mais. Tu pode não me dar mais nada, não me importa. Eu não vou morrer se eu não tiver roupa. Ou se eu não ganhar 10 reais para comprar um doce. Entendeu? Não preciso disso aí. E nunca mais fui. É claro que nos próximos dias foram dias horríveis, de briga, etc., mas depois passou e nunca mais fui, desde meus 14 anos, hoje eu tenho 28, nunca mais pisei lá. E depois que eu passei, né, depois que eu saí disso aí, que eu comecei daí pesquisar, porque quando tu tá lá tu não estuda, tu não lê nada, tu só lê o que eles te dão, entendeu? A Bíblia é algo secundário, o que é primário lá é Revista Sentinela, Revista Despertar e os livros deles. Ou seja, é a visão da torre de vigia, né, que são os caras que organizam tudo lá, dos chefões, é a visão deles sobre a Bíblia. Então, depois disso, eu comecei a pesquisar, estudar e tal sobre as testemunhas de Jeová, e aí eu comecei a ver o tanto de incoerências que tem, o tanto de falsidade, o tanto de hipocrisia, principalmente, que existe. Por que eu digo hipocrisia? Porque, por exemplo, para eles, pessoas que não são testemunhas de Jeová não valem nada. Elas são pessoas do mundo. Elas não devem ter associação com a gente. Então, se eu sou testemunha de Jeová, eu não devo ter associação com pessoas mundanas. Uma pessoa evangélica, por exemplo. Eu não devo ir lá na casa dela no almoço, ou eu não devo conversar com essa pessoa, entendeu? Ah, tu vai dizer, não, mas eu me relaciono. Aí que tá. Vocês se relacionam por interesse. Por que eu digo por interesse? Porque a mesma testemunha de Jeová que diz que não pode se relacionar com o pessoal do mundo, ela trabalha numa empresa de alguém do mundo. Ela compra no mercado de alguém do mundo, ela compra uma TV de uma grande empresa, de uma corporação do mundo, ela trabalha na empresa de um grande maçom, por exemplo, aqui na minha cidade tem a empresa Randon, que muitos devem conhecer, que é aqui de Caxias do Sul, Randon, que faz caminhões. O seu Raul Randon é um dos maiores maçons aqui da cidade, se não do estado, do Brasil, e muitos testemunhos de Jeová trabalham lá dentro. Então, para falar mal da maçonaria, ou para falar mal do mundo, eles abrem a boca e falam. Mas, para trabalhar na empresa do cara, que graças a esse cara é que eles têm o sustento deles, da família deles, aí pode. Isso se chama hipocrisia. Ao mesmo tempo, eles podem, por exemplo, usufruir de tudo que o governo nos dá.
né? Nos dá entre aspas, nos devolve. Só que eles não reconhecem o governo. Por exemplo, um argumento que eles usam é que eles não podem votar, porque está na Bíblia que eles não podem votar. Só que eu pesquisei diversos dias e textos e etc, e não há um texto sequer que diga se mantenha isento da política ou não vote em candidatos políticos e etc, etc. Então eles usam esses tipos de argumentos, criam um dogma ali, uma doutrina, e as pessoas acreditam nisso, entendeu? Então são diversas coisas, né? Não poder votar, não pode comemorar aniversário, não pode dar presente de aniversário, não pode dar parabéns de aniversário, não pode se relacionar com os mundanos, mas pode sim usufruir do trabalho lá, ou de repente dos serviços daqueles mundanos. Tu vai ver que as Testemunhas de Jeová nada mais é que uma organização que tem dinheiro pra caralho, tem muito dinheiro, eles têm bilhões de reais. Eles fazem serviços humanitários, por exemplo? Eles fazem ajuda às outras pessoas? Não, não fazem. Aí vai vir um testemunho de Jeová aqui e me dizer, sim, eles fazem. Sim, eles fazem, somente com o testemunho de Jeová. Então, por exemplo, tem uma enchente numa cidade e as testemunhas de Jeová vão lá ajudar. Sim, elas vão lá ajudar as testemunhas de Jeová, não as outras pessoas. Eles não fazem nenhum serviço comunitário, eles não fazem nenhum serviço para o bem da população como um todo. Eles fazem o bem para os seus amigos ali, para quem eles consideram testemunho de Jeová. É isso que eles fazem. Outra coisa agora que eu me lembrei, por exemplo, né, muitos amigos meus que eram da época, não são mais, alguns que meio que foram, voltaram e tal, os pais dessas pessoas, o pai de um amigo meu, que foi um amigo meu um amigo muito grande mesmo meu, os pais desse cara chegaram a me tratar mal várias vezes, por quê? Porque eu não ia mais, e ele também não ia mais, eles achavam que muitas vezes era minha culpa, ou não queriam que ele se relacionasse comigo, e me tratavam mal, com indiferença, quando eu ia lá na casa dele. Enfim, cara, sabe, são diversas coisas. Olha, se eu fosse pegar fundo mesmo, se eu fosse pegar também baseado nos artigos que eu escrevi ali, eu ia ficar aqui umas 5 horas falando. Enfim, nada mais é do que uma religião como qualquer outra, que faz a sua própria interpretação da Bíblia e o pior não é interpretar a Bíblia de alguma forma diferente. O pior é criar coisas que não existem na Bíblia, entendeu? Tu criar limitações e regras que não existem na Bíblia. Por exemplo, na minha época eu não podia usar camiseta de time de futebol. Hoje em dia pode. Por que que pode? Hoje, e na minha época não pode. Não podia torcer para time de futebol, e é questão de 10 anos atrás. Porque eles sabem que eles estão perdendo fiéis e eles têm que ir, né, soltando a rédea, liberando algumas coisas. É simples como isso. Podem vir testemunho de Jeová aqui falar o que quiser. Eu fui testemunho de Jeová por quase 15 anos, minha mãe ainda é, ela vai, mas muito pouco. Minhas duas irmãs, as duas não são mais, foram desassociadas. Né, tem mais isso também, que as duas casaram para ter um pouco mais de liberdade, porque não tinham liberdade, porque eram testemunho de Jeová. Enfim, gente, é uma palhaçada. A maioria das pessoas que ficam lá ficam por medo, ignorância, ficam porque os pais estão, e quando os pais mandam, elas vão, entendeu? É assim, as pessoas têm medo de enfrentar os próprios pais, elas ficam naquelas vidas eternamente medíocres, casam com quem dá lá dentro, que muitas vezes até, claro que isso não é algo tão preocupante, mas tu vê meninas extremamente bonitas casadas com uns homens horríveis, entendeu? Porque é o que sobra, entendeu? Eles têm que casar com o que sobra lá dentro, porque eles só podem casar entre eles. Então tem várias coisas, sabe? Eu poderia argumentar que durante horas é só uma organização como qualquer outra. Os caras, os cabeças lá e os seus criadores visam dinheiro, visam lucro, e com certeza eles vivem muito bem, né? Enquanto isso, o povo, né, os fiéis, são pessoas ignorantes, burras, que o máximo de conhecimento que eles têm é o que está lá, é o que está na revista Sentinela, Despertar e nos livros. Esse é o máximo de conhecimento que eles têm. Enfim, gente, é isso que eu tenho para falar. Quem queria saber a minha história, deu para saber um pouquinho aí. Espero que eu tenha sido claro. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.